Olha só, meus caros, quem tá de volta é ela, hein? A maior competição de clubes do mundo e junto com ela sempre a espuminha da Champions, né? A gente coloca o microfone aqui dentro, que nos acompanha durante toda a rodada da Liga dos Campeões da Europa. A UEFA insiste em chamar isso daqui de windshield, ou seja, escudo de vento, que é um nome pomposo para uma coisa simples, né? Mas quando temos isso aqui na mão, significa que temos Champions. E essa semana afunilou, né? Teremos o início das quartas de final da competição. Agora é hora de separar os meninos dos homens. Teremos nessa terça-feira Benfica e Inter de Milão aqui em Lisboa. Esse cenário que eu tô aqui é o meu hotel em Lisboa. Eu não tive tempo de parar para gravar no estádio, porque tivemos hoje coletiva do Benfica, duas exclusivas lá, Roger Schmidt e também Gonçalo Ramos, o treino do Benfica, depois o reconhecimento do gramado da Inter de Milão, depois a coletiva da Inter de Milão e depois me expulsaram do estádio porque estavam fazendo o teste de luz. Então só consegui parar para gravar agora, mas não tem problema. Hoje a gente vai falar desse Benfica e Inter de Milão, primeiro jogo, e também o primeiro jogo entre Manchester City e Bayern de Munique. Acabei de olhar também agora um pouquinho a coletiva de imprensa do técnico Thomas Tuchel e do Matthijs de Ligt, que falou bastante sobre esse duelo. Então a gente vai tentar abordar esses dois jogos importantes e a hora da verdade para essas duas equipes. Obviamente não estou sozinho, estou aqui com a minha verdinha. Abri porque, como isso aqui para mim não é trabalho, é trocar uma ideia com vocês, achei justo relaxar junto com vocês. Então, com licença. Não teve gelada com quesada na sexta-feira, peço desculpas quanto a isso. Não teve também vídeo pós-clássico, a vitória excepcional do Porto para cima do Benfica de virada no Estádio da Luz. Eu ia gravar, não consegui, porque eu estava de folga com a família em Trás-os-Montes, comendo uma carne mirandesa, tomando um vinho local maravilhoso. Então eu preferi dar uma moral para a família, não gravei, mas hoje eu vou falar um pouquinho do clássico, um pouco en passant, mas mais porque reflete um pouquinho na temporada do Benfica e como o clássico projeta agora esse jogo tão importante com a Inter de Milão, né? Então vamos fazer o seguinte, quem chegou aqui já deixa o like, comenta bastante, porque vocês foram nota 1000 no último vídeo sobre o clássico, comentando muita coisa, especialmente o público português. E também façam aí o favor de se inscrever quem não for inscrito. Falando do Benfica, cara, o clássico mexe um pouco com as estruturas do Benfica nessa temporada, mexe um pouco com a parte mental do Benfica nessa temporada. Eu acho que sim, mas não é um fator que vai acabar definindo a glória ou o fracasso do Benfica, especialmente na Liga dos Campeões da Europa. A verdade é que o Porto engoliu o Benfica no Estádio da Luz, foi muito melhor, teve muito mais fome que o Benfica. A estratégia do Sérgio Conceição funcionou muito melhor que a estratégia do Roger Schmidt. Talvez o Benfica se acomodou com os 10 pontos de vantagem na liderança, talvez entrou em campo tentando observar o que o Porto iria fazer, como o Porto iria reagir. E a verdade é que o Porto dominou todas as instâncias do jogo. O Benfica até abriu o placar com Gonçalo Ramos, mas depois o Porto foi senhor da partida, especialmente porque ganhou muitas bolas naquele pressionar pós-perda, né? E isso é uma especialidade, por exemplo, do Benfica, mas que o Porto fez muito bem no Estádio da Luz, excepcionalmente porque tinha 3 jogadores inspiradíssimos no meio-campo, na marcação e na construção de jogadas e mordendo os adversários, Gruitch, Uribe e também o Otávio, e depois tinha o PP bem aberto na ponta direita. Gosto muito mais do PP atacando do que defendendo, apesar dele fazer muito bem as outras funções. Arrebentou com o Grimaldo daquele lado, e o Galeno muito bem do outro lado, o Taremi a gente já conhece bem também no meio, o Pepe fazendo um jogo extraordinário, enfim, e o Benfica foi irreconhecível em muitos momentos da partida. Hoje eu estava conversando com o Roger Schmidt e ele me falou uma coisa interessante. Cara, a gente aprende muito com as vitórias. O Benfica ficou aí vencendo 10 partidas seguidas na Liga Portuguesa, mas ele me disse, a gente também aprende muito nas derrotas. Eu acho que o Benfica precisava passar por o que passou para entender um pouquinho mais algumas dinâmicas nessa temporada. Aí vão falar, mas não precisava perder no Estádio da Luz, pro Porto, enfim.
Mas Porto e Benfica é um campeonato à parte, e especialmente para o Porto, né? A gente explicou aqui em termos da rivalidade o quanto é especial para o Porto vencer o Benfica, e que significa muito mais do que apenas um jogo de futebol, especialmente para a Malta aí do Norte. Mas, olhando na projeção, é a segunda a derrota do Benfica na temporada, a primeira em casa. Eu não acho que ela afeta tanto, ou ela dita o que a partir de agora vai ser o Benfica. Será que o Benfica está em crise? Será que o Benfica está em queda em termos das suas atuações? A gente viu uma atuação razoável contra o Rio Ave, né, antes desse jogo contra o Porto, e uma atuação ruim contra o Porto. Ponto. A gente viu isso. Mas eu acho que já ter um jogo da Liga dos Campeões logo na sequência, uma competição que o Benfica vem fazendo história nessa temporada, a verdade é essa, o Benfica vem resgatando aquele sentimento do benfiquista de antigamente. Eu acho que é importante já ter uma porrada dessa com a Inter de Milão logo na sequência da derrota para o Clássico. Eu acho que os jogadores estavam ansiosos, o Gonçalo Ramos falou isso hoje para mim, estavam ansiosos já para ter o próximo jogo depois do Clássico. Porque é uma forma também de dar a volta por cima muito rapidamente. O futebol é cíclico e é muito rápido, muito dinâmico, e agora quando vai afunilando para o final, os caras querem que acabe a época logo, a temporada logo, e que as coisas corram pelo melhor. E quando você olha para um resultado como esse, com 60 mil pessoas no estádio, né? Resultado de sexta-feira, com 60 mil pessoas no estádio, e você não conseguiu dar resposta, você quer estar logo no jogo seguinte. Acho que isso pode ser interessante para a partida contra a Inter de Milão. Olhando para esse jogo em concreto, o Benfica entra como favorito, especialmente no Estádio da Luz. A Inter de Milão vive um momento muito ruim. Nos últimos 6 jogos eles não conseguiram vencer nenhuma partida. Dos últimos 8 jogos foi apenas uma vitória contra o Porto no primeiro jogo lá no San Siro, 1-0, que eles só conseguiram fazer o 1-0 depois que o Otávio foi expulso. Aliás, no segundo jogo, para mim, o Porto até merecia uma sorte melhor, merecia até passar. Mas olhando para o momento da Inter de Milão, você consegue colocar já o Benfica, especialmente pelo que faz na temporada, como favorito. E olhando para o momento do Benfica, né, pegando aí o recorte da Champions, estava fazendo uns cálculos, só em casa o Benfica fez 6 partidas contando com a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. 6 partidas e fez 19 gols no Estádio da Luz. O Estádio da Luz tem sido um aliado tremendo para o Benfica. Foi assim contra a Juventus, Maccabi Haifa. O Paris Saint-Germain empatou os 2 jogos, mas também foi muito bem no Estádio da Luz. Enfim, contra o Midtjylland, contra o Dinamo de Kiev. Então o Benfica se sente confortável em casa jogando essa competição. E pelos gols que tem nessa temporada, são 114 gols, um dos melhores ataques da Europa, pelo momento que vive o Gonçalo Ramos, enfim. Por todos esses fatores, o Benfica é favorito contra a Inter de Milão. A Inter de Milão deve entrar com o bloco baixo, defendendo com 5 homens lá atrás, né, uma linha de 5, assim como fez contra o Porto no Estádio do Dragão, e o Benfica vai ter que ter uma espécie de pressão / paciência com a bola para furar esses bloqueios, / também criatividade. Foi isso que o Roger Schmidt falou hoje para mim, que o Benfica precisa ser criativo, especialmente quando tiver a bola, na agressividade nas transições, né? Conseguir girar rápido a bola de um lado para o outro para furar esse bloqueio. E uma coisa que pode ser boa para o Benfica é que o Benfica já enfrenta certas retrancas, não nesse nível de qualidade, mas dentro do futebol português, dentro do campeonato português, linhas de 5, né? E eu acho que a Inter de Milão, até pelo momento, até por se sentir mais confortável de defender como uma tradicional equipe italiana, vai tentar armar um ferrolho nessa primeira partida para tentar levar o jogo, estender o jogo até Milão na próxima semana no San Siro. O Benfica não vai poder contar com o Bá, que se lesionou contra o Porto, então teremos o Gilberto na lateral direita, o brasileiro, não vai poder contar com o Otamendi, que foi suspenso na última partida contra o Clube Bruges, está fora desse primeiro jogo, então o Morato deve ser o substituto na defesa, e o Grimaldo é a boa notícia. Tem uma lesão, nessa segunda-feira, o último treino, ele não participou porque ele fez um trabalho na academia, mas, segundo o Roger Schmidt, está pronto para jogar. A dúvida lá na frente é Osners ou David Neres. Eu já disse aqui, apesar de alguns benfiquistas discordarem, que para mim o David Neres não pode ser reserva dessa equipe.
não pode ser reserva dessa equipe. O melhor Benfica que a gente viu nessa temporada foi com o David Neres. Mas entendo que talvez por um conservadorismo o Osner faça ali algumas funções que o David Neres não faz. Então, assim, vamos ver o que o Roger Schmidt vai tramar para essa partida, mas eu não tenho dúvida que o Benfica entra como favorito. Depois é outros 500. A Inter de Milão, pela temporada que faz, é um elefante em cima de uma árvore. A gente nem sabe como chegou nessas quartas de final da Champions, mas já que está aí, agora vai ter um Benfica pela frente. Vou olhar as palavras para falar do Bayern antes. E passando para Manchester City e Bayern de Munique, alô, torcida bávara, hein? Tô preocupado. Acho que esse é um grande teste para o Bayern de Munique na temporada, no momento que o Bayern de Munique não está pronto. Está claro para mim que a diretoria do Bayern fez o movimento de trocar o treinador não pelo que estava acontecendo dentro de campo, e sim pelo que acontecia nos bastidores. Com medo da temporada não dar certo, arriscou, puxou o freio de mão, deu um cavalo de pau e trouxe o Tuchel. Só que, dos jogos do Tuchel até aqui, conseguiu fazer um grande jogo contra o Borussia Dortmund na Allianz Arena e retomar a liderança do campeonato alemão. Perdeu para o Freiburg na Pokal, na Copa da Alemanha, e foi eliminado nas quartas de final. E fez um jogo bem mais ou menos contra o Freiburg pelo campeonato alemão, venceu por 1-0. Contextualizando tudo isso, o que eu acho? Talvez o Tuchel não tenha tempo para colocar suas ideias na cabeça dos caras. E isso pode ser prejudicial quando você pega uma equipe que mais teve nos últimos anos foi tempo na mão do Guardiola, né? É uma equipe mais bem formatada, o Manchester City, do que é o Bayern de Munique nesse momento. O Tuchel está tentando ali recuperar alguns jogadores, como por exemplo o Sané, o Mané, o Gnabry, e está tentando trocar o pneu do carro em movimento. É óbvio que o plantel do Bayern de Munique, algumas exibições nessa temporada, deram garantias para que o Bayern entrasse como 50% com o Manchester City nessa eliminatória. Eu achava até que com o Nagelsmann o time tinha uma ligeira vantagem, um ligeiro favoritismo. Mas nesse momento, especialmente para essa primeira partida, porque na Allianz Arena a gente sabe que é mais complicado para qualquer adversário, mas especialmente para esse jogo, o Bayern de Munique tem problemas e talvez não tenha tempo suficiente para resolvê-los. E aí é uma escolha da diretoria. A diretoria está extremamente pressionada, porque já perdeu a Copa da Alemanha, já perdeu a confiança, talvez, de boa parte da torcida. Será que esse movimento é certo? E agora a Liga dos Campeões se tornou crucial para provar que o ponto da diretoria estava correto. Porque se for eliminado nas quartas de final da Champions, vencer a Bundesliga é obrigação. Precisa vencer a Bundesliga. Né? Porque o Bayern, nesse momento, depois de vencer 10 anos consecutivos, só entra para perder. Então tem que passar do Manchester City nessas quartas de final. O que me incomoda, que é uma outra coisa que vai na conta da diretoria, o time não se programou para ter um centroavante titular e o Choupo-Moting como reserva. Agora o Choupo-Moting se machucou, teve um problema no joelho, e o Bayern não tem um centroavante com características de área, ou com características de fazer o pivô, de fazer a parede, como sempre teve com o Lewandowski, antes dele com outros. Agora o Bayern de Munique vai ter que improvisar contra o Manchester City, porque nem viajar para Manchester o Choupo-Moting viajou, e vai ter que jogar ou com o Gnabry por ali ou com o Mané. E os dois não vivem um excelente momento. Sem o centroavante, o Miller também não parece ter uma efetividade nas suas ações, porque ele está acostumado a jogar atrás do centroavante. Então o Bayern vai ter que tirar um coelho da cartola, vai ter que se provar muito para conseguir sobreviver ao Etihad Stadium e levar esse jogo para a Allianz Arena. Acho que o Bayern tem que fazer um jogo seguro, pensando nos 2 jogos para sair da Inglaterra com um resultado bom e decidir na Allianz Arena com tudo que aquela atmosfera envolve. Mas vai ser bem complicado. Eu estou muito ansioso para as 2 partidas. Amanhã, depois do jogo, eu vou gravar lá no Estádio da Luz. Não vou conseguir assistir o jogo do Baião, mas vou gravar lá no Estádio da Luz depois do jogo do Benfica e a gente volta a trocar uma ideia. 15 minutos de vídeo quase cravados. Um beijo para vocês.
Boa semaninha de Champions para nós.